aí, devs, beleza? Muita gente me pede para eu fazer um tutorial para quem não sabe absolutamente nada de programação para começar do zero. Eu vou ensinar como fazer um sitezinho bem rápido utilizando HTML e CSS. Bora codar? Para começar com esse projeto, nós vamos baixar o Visual Studio Code. Enquanto isso, crie uma pasta chamada Easy Portfolio. Após terminar o download, instale o Visual Studio Code e depois abra ele. Aqui dentro você vai clicar em Open e vai importar a sua pasta. Colocar que você confia nos autores e criar um novo file chamado index.html e outro chamado index.css. Bem, e agora que nós vamos começar a codar de fato, como esse vídeo tem o intuito de ser mais mão na massa, não se apegue tanto em aprender tudo. Depois, mais pra frente, eu vou fazer outros vídeos que explicam passo a passo o que cada coisa significa, mas o propósito desse aqui é realmente você fazer o seu primeiro site. Bem, a gente vai começar aqui no index.html e você vai começar digitando um ponto de exclamação e ele já vai dar um atalho pra você, é só você apertar Enter e ele já vai escrever uma base pro teu código. O que você precisa saber aqui agora é que dentro do body que a gente vai colocar o nosso código. E aqui em cima são algumas configurações. Esse document é o textozinho que aparece aqui. Por exemplo, eu vou pegar e arrastar o arquivo index.html pro meu browser. Tá vendo esse document? É esse texto aqui. Eu vou trocar para Adriana Sati. Eu salvo e atualizo a página. Tá vendo que aqui mudou para Adriana Sati? Agora eu vou escrever a estrutura do meu site de uma forma bem simples. E eu quero que o resultado final seja esse aqui. Tem uma navbar com sobre mim, projetos e contato, uma foto, um título, um subtítulo e alguns tópicos. E aqui um footer com o link para o meu GitHub, LinkedIn e YouTube. E a primeira coisa que eu vou fazer é meu HTML, que é a estrutura do site. E eu vou começar fazendo essa parte de cima aqui, que é a navbar. Para isso, eu volto para o meu VS Code. E para escrever a navbar, eu posso usar o elemento chamado nav, que é um elemento de navegação. Dentro do nav, eu vou usar o UL, que é um elemento que significa uma lista de itens. E dentro do UL, vou usar o ULI. E cada li vai representar um item. Como a navbar ela vai levar de um lugar para o outro, dentro do li eu vou colocar um link. Para isso, eu uso o elemento A, que representa que ali dentro vai ter um hiperlink, ou seja, vai ter uma URL que vai me mandar para outro lugar. Olhando aqui o layout, o primeiro é o sobre mim. Como são 3, eu vou copiar o li e vou parar aqui dentro cada um deles. Certo, agora eu salvei. Vou voltar para o meu arquivo HTML que está dentro do browser e vou atualizar para ver como ficou. Aqui está o HTML puro, sem nenhuma estilização. É assim que o HTML fica quando a gente não usa o CSS. Então agora nós vamos utilizar o CSS para deixar isso bonitinho. O nosso arquivo HTML ele tem que reconhecer que estilização ele vai utilizar, que é o nosso arquivo index.css. Para ele conseguir fazer essa conexão, nós precisamos adicionar um link aqui dentro. Então eu vou colocar link, rel, style sheet e um href. Dentro do nosso link, nós vamos ter dois atributos. O rel, que é o relationship, e ele diz qual que é a relação desse arquivo. Então, isso aqui é uma folha de estilo, ou seja, é a parte que vai mostrar a estilização da página. E o href, que é a sua referência. A gente está fazendo a referência ao arquivo index.css, que é esse aqui. Então, uma coisa que eu sempre gosto de fazer é só colocar uma cor bem forte só para ver se o HTML e o CSS estão se conectando bem. Então aqui no index CSS eu vou escrever body, eu vou colocar background color, red. Vou salvar, vou voltar para o Chrome e atualizar. Tudo ficou vermelho. Isso significa que o HTML e o CSS estão se conectando bem. Agora eu vou deletar esse background color e vou começar a fazer a estilização certa. A primeira coisa que eu quero é que todas as letras fiquem em branco. Então eu vou escrever color white e que o fundo seja preto. Background color black. Salva. E voltando aqui, ficou preto com letra branca. O próximo passo vai ser estilizar o nosso elemento nav. E só para visualizar melhor o que está acontecendo, essa parte do código aqui é equivalente a isso aqui. E se você quer ver o código HTML dentro do teu navegador, é só você clicar com o botão direito e inspecionar, inspect. Você clica nessa setinha e vem aqui em cima.
Então aqui eu consigo ver que é a mesma estrutura que tem no meu código. Nave, UL, LI e A. Mas eu quero que cada um fique um do lado do outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou estilizar o meu elemento UL. Para isso eu vou vir aqui no index CSS, vou digitar UL e eu vou usar o display flex e o justify content space between. Aqui ele já mostra que ficou um do lado do outro. Agora eu quero tirar essa bolinha que tá aqui. Para isso eu uso list style type none. Eu quero que ele fique verticalmente alinhado ao centro e que ele tenha uma distância um pouquinho maior ali de cima e de baixo. Então eu vou colocar um padding de 16 pixels. Pronto. Agora eu quero mudar a fonte desse projeto. Então aqui dentro do body eu vou escrever font family Arial Helvetica Sans Serif. Eu volto aqui, atualizo e mudou a fonte. Certo, agora eu quero criar uma página projetos e uma página contato. Então eu venho aqui e crio uma projects.html, contact.html. Eu vou escrever alguma coisa aqui dentro só para a gente saber se está funcionando ou não. Aqui dentro eu vou colocar o atributo href, que manda para index.html, aqui para project.html e aqui para contact.html. Agora vamos testar. Na hora que eu aperto sobre mim, continua no index. Projetos vai para project e aparece o project aqui também. E contato vai para contact e aparece o contact aqui também. Então está funcionando, mas isso aqui ficou azul. Então vamos aqui no CSS. E ele ficou azul porque a gente colocou um link. Então nós vamos editar o elemento A, colocando color white. Atualiza aqui, deu certo. E para tirar essa linha de baixo, vou usar o text decoration não. Beleza. Agora vamos para a segunda parte, que vai ser fazer esse avatarzinho aqui. Para isso eu vou criar uma pasta chamada image. E aqui dentro eu vou colocar uma foto minha que está com uma dimensão meio que quadrada. E aqui eu vou usar o elemento header, que fala meio que uma introdução dessa página. Então o header, ele vai ser toda essa parte aqui, ó, que vai ter a minha foto, um título e um subtítulo. Primeiro eu vou colocar a minha imagem, image source, e aqui eu vou colocar ponto barra image barra Adriana. Não se esqueçam de colocar esse ponto barra na frente, tá bom? Eu vou fechar essa tag. Quando eu venho aqui, ele já importou a imagem, mas está muito grande. Então eu vou vir aqui no meu CSS e estilizar a imagem. Para isso eu vou usar o width de 150 pixels e o height de 150 pixels também. A imagem ficou um tamanho menorzinho. Agora, para deixá-la redonda, eu vou usar border radius de 50%. E ela ficou redonda. E para fazer essa bordinha verde em volta, eu vou escrever border 5 pixels solid green. Eu vou usar uma cor aqui que já tá pronta, que eu acho mais bonita, mas vocês podem continuar com verde se vocês quiserem. Até agora eu só utilizei elementos que significam alguma coisa, tipo header, image, nave, UL. Só que também existem elementos que eles servem só pra gente deixar a estrutura um pouco mais organizada. E um deles é a div. E eu vou usar essa div porque eu quero centralizar a minha imagem no meio, eu não quero deixá-la no canto. Então eu vou colocar a imagem dentro da div. Se eu salvar e atualizar minha página, vocês vão ver que nada aconteceu. Porque a div, ela não faz nada, ela tá ali justamente só pra gente estruturar melhor o nosso código. E como eu quero estilizar a div e eu posso colocar várias divs no meu código, eu também posso fazer uma classe, onde todos os lugares que eu usar essa classe, ele vai pegar a estilização, essa propriedade. E para essa classe eu vou usar o nome center. Aqui no CSS eu vou criar uma classe center e toda vez que você for criar classe, você tem que colocar um pontinho na frente. E aqui eu vou colocar text align center. Apesar de dentro da div eu ter uma imagem, não um texto, esse text align center também serve para centralizar os elementos que estão dentro da div no centro. Então, mesmo não sendo um texto isso aqui, ele centraliza. A próxima coisa que tem dentro do nosso header é nosso H1, que é o título da página. Nesse caso eu vou colocar meu nome, Adriana Sati. E depois vou colocar um H2, que é um subtítulo.
desenvolvedora de software. Salva. Beleza, o meu header já está pronto. Só para estilizar mais um pouquinho, eu vou colocar Adriana Sati em verde. Agora eu quero fazer a minha parte principal do site, que é o sobre mim, informação e cursos. Então aqui dentro eu vou usar o elemento main. E dentro do main eu vou ter 3 seções. Cada uma dessa é uma seção. Então eu vou usar o elemento section. E aqui dentro um H3, que ele tem um nível de hierarquia um pouco menor que o subtítulo, que é o H2. E aqui eu escrevo sobre mim. E usar a tag P, que é para texto. E vou colocar um texto X. Aqui eu vou usar o Lorem Y, que é bem famoso para quando você está fazendo um site, não tem o texto ainda certinho do que vai ser escrito, você usa o Lorem Y. E eu vou colar aqui. E já ficou certo sobre mim. Eu vou copiar essa section porque vai ser igual para os 3. Só o H3 que vai mudar. Aqui vai ser formação. E o próximo vai ser cursos. E agora tá faltando fazer o footer, que é o nosso rodapé. Aqui depois do elemento main, eu vou usar o footer. E aqui também eu vou ter links que vão me levar para fora do site, então eu vou usar o elemento A de novo. E nessa parte do link, eu quero que tenha uma imagem e um texto. E para isso, eu vou importar a nossa pasta image. E eu importei no formato SVG, que a imagem fica no estilo de vetor. Então ele ocupa muito menos espaço, o que melhora a performance do site, porque você consegue aumentar ela e diminuir ela sem aumentar o tamanho que essa imagem vai pesar, digamos assim. Certo, então aqui dentro eu vou colocar image, com source apontando para o GitHub, então seria ./image GitHub, e um texto descrevendo que é GitHub. Aqui já mostrou o GitHub e mostrou que ele tá também com esse verde em volta. Que eu coloquei que todas as imagens seriam desse tamanho e teriam o verde em volta, mas eu não quero que isso aconteça com todas as imagens. Então aqui no meu CSS, nessa tag image, eu quero que apenas a imagem que tá dentro do header tenha essa estilização. Então o que eu posso fazer é colocar header image. Se eu colocar o mouse em cima, vai mostrar a hierarquia. Então quer dizer que só a imagem que está dentro do header que vai sofrer essa alteração. Pronto, eu salvei. E a imagem do GitHub, ela não está sofrendo alteração nenhuma. Só que ela está muito grande, eu quero editar ela. Então para isso, da mesma forma que eu fiz com o header image, eu vou fazer com o footer image. E vou colocar a largura e a altura de 20 pixels. Ó, acho que ela ficou até pequena demais. Coloquei de 40. Agora, no elemento A, eu vou colocar a referência do GitHub. Eu vou escrever target underline blank, para dizer que quando eu clicar, eu quero que esse link seja aberto em outra aba. E colocar as relações no opener e no refer, que ajuda tanto no SEO, que é como o Google vai achar o seu site, como também na parte de segurança. E eu vou copiar esse elemento A, colar 2 vezes e só atualizar para LinkedIn, arrumar o link e o SVG. Gente, eu sempre confundo SVG com SGV, não sei porquê, eu sempre falo errado. E do YouTube. Bem, para deixar um do lado do outro, eu vou usar o Display Flex e o Justify Content Center. Só que ficou muito perto, eu quero um espaçamento um pouquinho maior. Então, no footer A, eu vou usar uma margem 20 pixels. Eu não quero que fique um espaçamento tão grande entre a imagem e o texto. Então, aqui, se eu for ver, é o P que está dentro do footer. Eu só estou sentindo que está meio desalinhada essas imagens aqui. Então, eu vou colocar um Text Align Center aqui. E testando o footer, quando a gente clica aqui, ele já abre numa nova aba, meu GitHub, o meu LinkedIn e o meu YouTube. Eu odeio programar. Agora, só para fazer alguns pequenos ajustes, quero colocar um padding aqui do lado, porque o texto está ficando muito grudado com a tela. E para isso, aqui embaixo do body, eu vou criar uma div. Eu vou colocar tudo que está aqui dentro, até um antes do body, e vou passar para dentro dessa div. E nessa div aqui eu vou criar uma classe chamada container.
Nessa classe container, eu vou colocar um padding, que é de 0 pixels, 50 pixels. O que isso significa? Que em cima e embaixo vai ter 0 pixels de padding e da direita e esquerda vai ter 50 pixels de padding. Então, ó, o padding já deu uma diminuída. Uma coisa que dá pra fazer, que ficou faltando, é colocar um hover. Quando eu passo o mouse aqui, ele vai ficar verdinho. E o hover seria elemento A dentro do nav. Então eu vou colocar aqui nav A, 2 pontos hover. E aqui eu vou colocar color e verde. Então quando eu passar o mouse por cima, ele vai ficar verde. E está pronto o nosso sitezinho bem simples. Eu vou deixar um desafio para vocês, que é fazer o projetos e a página contato. E eu quero ver todo mundo fazendo e me marcando lá no LinkedIn para eu poder comentar. Não se esqueçam de usar a sua criatividade. Mudem a cor, mudem o texto, se quiser colocar mais HTML, CSS. Com programação, o céu é limite, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E toda vez que eu ver um post que vocês me marcarem, eu vou comentar e vou curtir, e isso também vai distribuir para toda a rede e as pessoas que me seguem. Espero que você tenha gostado, e se você quer ver como utilizar JavaScript para resolver um problema real, acessa esse vídeo. Obrigada, beijo!